Boa tarde. Boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro termina a viagem oficial a Israel. No último dia, faz um aceno aos palestinos. Assalto ao vivo. Ladrões invadem uma rádio e o roubo é transmitido pela internet. A polícia do Rio prende um homem que confessou ter matado a namorada. Uma prefeitura do interior de São Paulo investiga como um menino de 2 anos saiu sozinho de uma creche e caminhou até a casa dele. A crise no maior instituto de traumatologia e ortopedia do país provoca espera de até 10 anos. Estados Unidos. Moradores de Chicago elegem a primeira prefeita negra e gay da história da cidade. A primeira-ministra britânica chama o líder da oposição e tenta um acordo para o plano de saída da União Europeia. E um teste de DNA inconclusivo no Brasil. A justiça determina que 2 irmãos gêmeos assumam a paternidade da mesma criança em Goiás. O Jornal Hoje está começando. E nós começamos falando de um assalto a uma emissora de rádio aqui em São Paulo, né? Os bandidos entraram na rádio, interromperam o programa e anunciaram o roubo. E tudo foi transmitido ao vivo. O papo entre os 2 apresentadores e os 3 convidados do programa transmitido pela internet corria animado, até ser interrompido por um assalto. Essa mulher é demais. Deixa eu só falar uma coisa antes pra Grazi. Fala tudo. Eu tenho 2 filhas. A mais nova. Gente, a gente está sendo assaltado. As câmeras de rua mostraram que um carro estacionou na frente da casa onde funciona a rádio. Foi o Alessandro que abriu a porta para os assaltantes que chegaram de moto, disfarçados de entregadores de comida. Os rapazes entraram já com a arma na minha cara. E aí ele perguntou, tem mais alguém aqui? Eu falei, você entrou dentro de uma emissora de rádio. Ele falou, como é que é? Aí já subiu a escada correndo. E os bandidos entraram no estúdio apontando a arma e anunciando o assalto. Tem mais ninguém, não? Calma. Se tiver família não quiser morrer... Os bandidos levaram ainda relógios e joias. Vai tudo, vai, já pode tirando tudo aí, rapaziada. Tá tranquilo, vai, negão, tira o cordão aí, tio. Tá de brincadeira, maluco? Quer morrer? Não, imagina. Um dos bandidos ficou o tempo todo no celular. E aí, tá na linha? E parecia receber instruções da pessoa que estava do outro lado. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que tá aqui, pai? Os bandidos insistiam que queriam o dinheiro. Nós tem dinheiro aqui dentro que nós sabe, pai. Pinha, vocalista do Exalta Samba, pedia calma e os bandidos começaram a discutir entre si. Pô, dá pro cara aí, tio. Calma, parceiro, calma também. A ação dos bandidos aqui dentro do estúdio durou 4 minutos e foi toda transmitida por uma câmera de celular que estava instalada bem aqui. E foram os ouvintes, espectadores, que primeiro avisaram a polícia do que estava acontecendo. A câmera de rua mostrou que o carro foi embora às 8h53 da noite. A polícia chegou 15 minutos depois. Para quem estava no estúdio, os bandidos deram a impressão de que não perceberam que estavam ao vivo. Ser assaltado dentro de uma emissora de rádio e ainda ser transmitido ao vivo é uma coisa inadmissível, né? Um menino de apenas 2 anos saiu sozinho de uma creche e caminhou cerca de 1 quilômetro até a casa dele, em Cajuru, interior de São Paulo. A mãe estava em casa quando ouviu um barulho na porta. Quando eu vi, meu filho veio correndo, falando, mamãe. Eu falei, filho, com quem que você veio? E aí descobriu que o menino de 2 anos voltou para casa sozinho. Por volta das 11 horas da manhã de ontem, sem que ninguém percebesse, a criança saiu pelo portão principal e foi embora para casa. O menino passou por esta rua, dobrou várias esquinas e andou em meio a carros, ônibus e caminhões. Perguntei para ele onde que ele estava, ele falou que estava na escolinha e estava indo embora. Ele estava desacompanhado, né? Estava sozinho. O percurso entre a creche Dom Bosco, no bairro de mesmo nome, e a casa da família tem cerca de 1 quilômetro. A mãe disse que foi à creche para reclamar. Disse que meu filho tentou abrir o portão 3 vezes e que ele abriu o portão e saiu.
A Prefeitura de Cajuru abriu um processo administrativo para apurar o caso e disse que a funcionária que cuidava da saída dos alunos foi trocada. Hoje o menino não foi para a creche, a mãe disse que vai mudar de escolinha. No interior de Goiás, um juiz determinou que 2 irmãos gêmeos assumam a paternidade de uma mesma criança. A decisão partiu desse fórum, que fica na cidade de Cachoeira Alta, a 360 quilômetros de Goiânia. Há 2 anos, a mãe de uma criança procurou a justiça pedindo investigação e reconhecimento de paternidade. Ela indicou o homem que seria o pai. Ele fez o teste de DNA e o resultado foi positivo. Mas o homem negou a paternidade e apontou o irmão gêmeo como o pai da criança. O irmão fez o teste de DNA e o resultado também deu positivo. Isso aconteceu porque eles são gêmeos univitelinos, ou seja, idênticos, com o mesmo DNA. Segundo o advogado, a mãe da criança suspeita que na época do relacionamento, um irmão se passou pelo outro. Não foi um namoro extenso, né? Porque ela não sabe hoje identificar qual dos dois foi, né? Porque foi apenas uma vez. Como os irmãos negaram que são os pais, o juiz determinou que a paternidade deve ser atribuída a ambos os requeridos e alegou que eles valiam-se do fato de serem irmãos gêmeos, idênticos, que usavam o nome do outro, quer para angariar o maior número de mulheres, quer para ocultar a traição em seus relacionamentos. E fixou a pensão alimentícia, onde cada um dos irmãos deve pagar 30% do salário mínimo. Além disso, os irmãos devem arcar com 50% das despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas, escolares, roupas e calçados. A criança vai receber a pensão e os benefícios em dobro. É um caso que goza de muita singularidade, não há um parâmetro nem em doutrina, nem em textos acadêmicos, nem na jurisprudência, o que levou à necessidade de estabelecer esse entendimento, tendo como critério o maior interesse da criança. Nós só conseguimos contato com a defesa de um dos gêmeos e o advogado disse que, por enquanto, não tem autorização do cliente para se manifestar. 12.500 pessoas. Podia ser a população de uma pequena cidade, mas é o número de pacientes na fila de um dos principais hospitais públicos do Brasil. A crise é tão grave que, acredite, a espera por atendimento pode chegar a 10 anos. Muita dor, não consigo mais andar, para fazer as coisas de casa, é um maior sacrifício. Dor crônica, 24 horas. Ao levantar e ao sentar, a dor é, vamos dizer assim, desumana. Seu Carlos Alberto, Dona Maria Helena, a lista de pacientes à espera de uma prótese no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia é longa. Segundo a Defensoria Pública da União, 12.530 pessoas estão na fila, que não anda desde agosto do ano passado. O seu Carlos tinha 60 anos quando entrou na fila do INTO para colocar uma prótese no fêmur. 9 anos se passaram e até agora nada. A única coisa que mudou foi o estado de saúde dele, que piorou muito. Antes ativo, hoje ele passa a maior parte do tempo assim, na cama. Praticamente não faço nada, só fazer as necessidades principais. Não posso ajudar minha filha em quase nada, não posso ajudar minha neta em quase nada. Isso me entristece muito. A prótese e os materiais para a cirurgia do seu Carlos deveriam estar nessas prateleiras, mas as estantes estão desse jeito. Hoje o INTO está parado, o maior instituto de traumatologia, ele não faz cirurgia ortopédica. 5 empresas que forneciam com exclusividade para o INTO, elas realmente pararam de negociar com o INTO, considerando que elas foram citadas em 2 operações da Lava Jato. Entenderam por bem zelar o seu nome, pelo seu nome e não contratar mais com o poder público. Os últimos diretores do INTO acabaram na cadeia em operações da Lava Jato no Rio, suspeitos de participação no desvio de dinheiro para a compra de materiais para as cirurgias ortopédicas. Um deles, André Loiello, estava à frente do Instituto quando foi preso em julho do ano passado. Eu não posso ter uma unidade deste porte sem diretor geral e administrativo há 8 meses. Isso é grave. Em nota, o Ministério da Saúde informou que um novo diretor-geral foi nomeado na semana passada. Mas no Diário Oficial da União, João Alves Grangeiro Neto
aparece, na verdade, como substituto eventual do diretor. O Ministério da Saúde disse que as cirurgias para a colocação de prótese estão comprometidas, que está fazendo um plano de ação para comprar novos materiais e assim normalizar o mais rápido possível o atendimento, mas não informou quando isso vai acontecer. A indefinição só aumenta a agonia de Dona Maria Helena. Ela é o número 1378 na fila por uma prótese no joelho. Se sente humilhada, tá? Se sente até um lixo, sentindo-se abandonada. São 12 mil. Eu não quero só para mim também. Eu queria que todo mundo tivesse a sua resposta na medida certa. Pelo menos fosse cuidado como ser humano, não como número. Eu não quero ser mais uma estatística. A comissão que vai analisar o pedido de impeachment do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, vai se reunir pela primeira vez amanhã. O processo foi aprovado ontem pelos vereadores cariocas. O repórter Pedro Figueiredo tem as informações ao vivo e fala com a gente. Oi, Pedro, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa comissão, que vai se reunir amanhã à tarde, tem até 90 dias para emitir um parecer que vai ser votado em plenário. 2 dos 3 vereadores sorteados para fazer parte da comissão votaram contra a abertura da investigação. Um deles, Paulo Messina, do PROS, voltou à Câmara ontem. Até segunda-feira, ele estava licenciado para ser secretário da Casa Civil da Prefeitura. Crivella tem 10 dias para apresentar defesa. O prefeito continua no cargo durante todo o processo. Ontem, 35 dos 51 vereadores do Rio decidiram abrir o processo de impeachment contra o prefeito depois de uma denúncia de crime de responsabilidade na renovação de um contrato com empresas de publicidade. A defesa de Marcelo Crivella nega a acusação e diz que ele renovou o contrato seguindo parecer de órgãos técnicos. Doni. Pedro, obrigado pelas informações. Ontem, o ex-presidente Michel Temer virou réu na Lava Jato do Rio. O juiz Marcelo Bretas aceitou as 2 denúncias, que têm como ponto de partida a investigação de desvio de dinheiro público na eletronuclear. Na primeira denúncia, os procuradores afirmam que o ex-presidente desviou quase 11 milhões de reais de um contrato entre a estatal e a empresa Engevix envolvendo as obras em Angra 3. O ex-presidente Michel Temer vai responder por lavagem de dinheiro e peculato. Na segunda denúncia, Temer virou réu por corrupção e, mais uma vez, por lavagem de dinheiro, em um caso que envolve uma propina de quase R$ 1.100.000 num contrato de publicidade do aeroporto de Brasília. Também ontem, o ex-presidente foi denunciado em mais uma investigação da Lava Jato em São Paulo por lavagem de dinheiro na reforma da casa de uma das filhas dele, Maristela. Os procuradores afirmam que a reforma custou R$ 1.600.000, dinheiro de propina de vários esquemas criminosos intermediados pela Argeplan, a empresa do amigo Coronel Lima. Com esses casos, o ex-presidente Temer é alvo agora de 11 procedimentos. Ele é réu em 3 processos. 2 no Rio, os da eletronuclear, que a gente acabou de falar, e um em Brasília, o caso da mala de dinheiro. É denunciado em outros 3. 2 em Brasília, Portos e quadrilhão do MDB, e um em São Paulo, o da reforma da casa, como a gente acabou de citar. E há ainda 5 investigações em andamento. Uma em Brasília e 4 em São Paulo. A defesa de Michel Temer afirmou que o ex-presidente nunca praticou nenhum dos crimes narrados e que as acusações insistem em versões fantasiosas. A defesa de Maristela Temer afirmou que a denúncia é infundada, que não houve preocupação em se verificar a veracidade dos fatos, que a origem dos valores é lícita e que Maristela Temer não participou de lavagem de dinheiro. A empresa que administra o aeroporto de Brasília declarou que a Engevix não tem participação na concessionária desde 2015 e que desde então realiza auditorias e estabeleceu diálogo permanente com as autoridades competentes. A defesa do Coronel Lima afirmou que as denúncias foram precipitadas, que os procedimentos vindos da Procuradoria-Geral da República não têm provas e que, por isso, segundo a defesa, seria preciso a continuidade das investigações. A Engevix não quis se manifestar. O presidente Jair Bolsonaro está a caminho do Brasil depois de uma visita oficial a Israel. Hoje de manhã, antes de embarcar, ele falou sobre a reforma da Previdência e a relação com os palestinos. A reportagem é do enviado especial a Jerusalém, Nilson Clava.
Dia de arrumar as malas e voltar para o Brasil. Na bagagem, o presidente Jair Bolsonaro leva uma relação mais próxima com Israel e outra ainda a ser resolvida com palestinos e países árabes. Eles condenaram a decisão do governo brasileiro de criar um escritório de negócios em Jerusalém. Antes de deixar Israel, o presidente fez uma sinalização aos palestinos. Nós não estamos no Brasil, a minha situação, de procurar encrenca com ninguém. Eu quero a solução. E todos aqueles que puderem fazer negócio conosco, da minha parte, vai ter todo o carinho e consideração. Mas tem que respeitar o Estado de Israel. Eu respeito o povo palestino, não posso concordar com grupos terroristas. Aí complica, né? O presidente se referiu ao Hamas, grupo palestino extremista que controla a faixa de Gaza. O governo ainda busca conter possíveis impactos sobre as relações comerciais com países árabes, importadores significativos de carne brasileira. Preocupação também com a economia, mas no plano interno. Ao deixar Jerusalém, o presidente Jair Bolsonaro deixou bem claro qual será o foco do governo depois dessa série de viagens internacionais: a reforma da Previdência. Para tentar aprovar a reforma, o presidente terá uma agenda cheia na volta ao Brasil. Irá se reunir com presidentes de partidos de centro, essenciais para garantir a governabilidade. Também sinalizou que quer tentar se reaproximar do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, depois de 2 semanas atrás ter trocado farpas com ele. Toda hora estava preparando um jantar para sexta-feira agora, que eu falei para minha assessoria que para mim está barra pesada. Estou com 64 anos, não dá para ter uma batida dessa não, tá certo? Se for em Brasília, eu estou disposto a conversar. Eu vou até na casa do Maia, sem problema nenhum. Até converso particularmente com ele, sem problema nenhum. O presidente também admitiu mudanças no projeto, se elas forem necessárias para aprovar a reforma. O parlamento é soberano para fazer os polimentos, tirar alguma coisa, é soberano, tá certo? Se gostaria que passasse como chegou, mas nós sabemos que vai ter mudança. Não existe projeto, não tem mudança, coisa rara acontecer isso. A gente diz que a boa previdência é aquela que passa. Aqui no Brasil, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou agora há pouco possível encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Então, para saber mais das movimentações para a votação da Previdência lá em Brasília, a gente segue com Joconda Brasil. E aí, Joconda, conta pra gente, eles se encontram? Boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Rodrigo Maia chegou agora há pouco aqui ao Congresso, disse que não recebeu nenhum convite do presidente Jair Bolsonaro, disse que se for convidado, claro, comparece a esse encontro com o presidente da República, mas que ele considera mais importante nesse momento Jair Bolsonaro conversar com os dirigentes dos partidos a respeito da reforma da Previdência. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou que o presidente amanhã se reúne com 6 presidentes de partidos. A primeira reunião é com o presidente do PRB, depois vem PSD, PSDB, Progressistas, Democratas e MDB. E que entre terça e quarta-feira da semana que vem, o presidente da República vai conversar com os dirigentes de outros 5 partidos. Serão encontros separados e, de acordo com o ministro da Casa Civil, eles vão servir para abrir as portas desses partidos para entrar na base aliada. Para que nós tenhamos uma base constituída, a gente precisa dialogar, convidar e abrir a porta. É o que a gente está fazendo. Nós estamos abrindo a porta para a construção dessa base que vai se expressar lá na votação da nova Previdência em junho. O presidente do Democratas, que é o Antônio Carlos Magalhães Neto, que também é prefeito de Salvador, está hoje aqui em Brasília e disse que não é tarde para essa aproximação do presidente Jair Bolsonaro com os dirigentes partidários e que se amanhã houver algum convite para que o DEM entre na base de apoio do governo, essa decisão não será imediata, que a executiva nacional do partido será consultada. Vamos ver qual o tipo de abordagem que o presidente da República quer fazer e, a partir daí, vamos conduzir as discussões com o partido. Até porque é importante deixar claro, a decisão de ingressar oficialmente na base ou não cabe apenas a mim como presidente do partido, cabe a toda uma coletividade que, no momento certo, vai tomar a sua decisão. Agora há pouco, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, comentou esse esforço do governo para formar uma base de apoio aqui no Congresso. Hamilton Mourão disse que se os partidos concordarem com a pauta, eles vão ter participação no governo.
um momento em que esses partidos eles estejam concordando com o que o governo pretende fazer, é óbvio que eles vão ter algum tipo de participação, seja em cargos nos estados ou algum ministério, algo do gênero, mas isso é decisão do presidente. As novas regras para as nomeações que estão em vigor exigem, por exemplo, que essa pessoa não esteja enquadrada na lei da ficha limpa. Agora há pouco, daqui a pouco, na verdade, às 14h, começa a reunião da Comissão de Constituição e Justiça para ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, que veio aqui à Câmara, virá à Câmara, falar sobre reforma da Previdência. Sandra? Ok, Joconda, muito obrigada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o projeto de reforma tributária que ele vai tocar é o que já está sendo costurado na casa e não o do governo Bolsonaro. A informação é da repórter Andréa Sadi, que conversa agora com a gente. Oi, Sadi, boa tarde. Por que essa decisão? Explica. Oi, Doni, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, na prática, isso significa que a Câmara, o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, está se antecipando a essa proposta que o governo já sinalizou que quer entregar aqui na Câmara em maio. A proposta do governo está sendo costurada pela equipe econômica, tendo ali o Marco Sintra, que é o secretário da Receita, à frente, e a proposta que Rodrigo Maia disse que a Câmara vai tocar não é a do governo, é uma que está sendo costurada, articulada entre ele, líderes da Casa, parlamentares da base aliada e com o economista Bernardo Api. Rodrigo Maia disse que não tem problema a reforma tributária começar a ser discutida aqui na Casa, ao mesmo tempo em que a reforma da Previdência está sendo discutida, debatida. Mas primeiro a Previdência, depois a reforma tributária. O governo, como eu disse que quer entregar essa reforma aqui em maio, mas Rodrigo Maia disse que esse tema já está sendo debatido aqui na Casa há algumas semanas e fechando este acordo com os principais líderes, ele vai montar as comissões, porque esse texto precisa passar pelas principais comissões da Casa. Por exemplo, a Comissão Especial e também a Comissão de Constituição e Justiça. Doni. E a gente acompanha cada passo desse processo. Valeu, Sadi, obrigado. A gente continua em Brasília, agora falando da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que acaba de aprovar com mudanças a proposta de orçamento que torna obrigatória a execução das emendas de bancada. Quem acompanhou todos os detalhes é Marina Franceschini. Marina, explica pra gente o que isso tudo significa. Boa tarde. Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Depois da Comissão de Constituição e Justiça, o próximo passo é a votação em plenário, em 2 turnos ainda hoje. Foi um acordo feito no Senado para garantir a tramitação rápida. Essa proposta dá aos parlamentares mais controle nos gastos federais, já que torna impositivo o pagamento das chamadas emendas coletivas, que são elaboradas por bancadas para destinar recursos federais para os estados em obras em áreas como saúde e educação. Hoje, segundo a Constituição, só é obrigatória a execução das emendas individuais, que são elaboradas por cada deputado e senador. Como houve alteração no Senado, o texto tem que ser analisado de novo pela Câmara. E o que mudou em relação ao texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada? O governo queria um prazo maior para diminuir o impacto no orçamento, mas ficou acertado um escalonamento de 2 anos do percentual de receita corrente líquida para garantir o pagamento de emendas de bancada. Então, 0,8% em 2020, 1% em 2021. Os senadores também incluíram uma regra: essas emendas de bancada têm que ser repetidas até que as obras iniciadas sejam concluídas. E segundo o relator, senador Espiridião Amin, também tem uma questão de restos a pagar. Ou seja, as emendas têm que ser pagas no mesmo ano, pelo menos 50% delas, porque o volume de restos a pagar tem que ser no máximo de 50% também. Ok, Marina Franceschini, muito obrigada. O integrante do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Wilson Damasio, voltou a se desculpar hoje pelas declarações polêmicas dadas em uma entrevista há 6 anos. Ele foi nomeado para a função no Ministério da Justiça em fevereiro.
A nomeação de Wilson Salles Damasio foi publicada no Diário Oficial no dia 27 de fevereiro. Ele é membro suplente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A portaria é assinada pelo ministro Sérgio Moro. Wilson Salles Damasio é delegado aposentado da Polícia Federal. Ele postou fotos da posse ao lado de Moro, na semana passada, em uma rede social. Ontem, a revista Época publicou declarações polêmicas de Wilson Damasio ao Jornal do Comércio, de Pernambuco, em 2013, quando ele era secretário estadual de Defesa Social. Ele afirmou: desvio de conduta a gente tem em todo lugar. Tem na casa da gente, tem um irmão que é homossexual, tem outro que é ladrão, entendeu? Lógico que homossexualidade não quer dizer bandidagem, mas foge ao padrão de comportamento da família brasileira tradicional. A coluna publicou outro trecho da entrevista em que Damasio fez comentários desrespeitosos sobre mulheres. O policial exerce um fascínio no dito sexo frágil. Eu não sei por que é que mulher gosta tanto de farda. Todo policial militar mais antigo tem 2 famílias, tem uma amante, 2... É um negócio. A gente ia para a floresta, para esses lugares. Quando chegávamos lá, colocávamos o colete. As meninas ficavam tudo sassaricadas. Às vezes tinham namorado, às vezes eram mulheres casadas. Dentro da viatura, então, o feitiço vai lá em cima. É coisa de doido. Depois das declarações, Wilson Salles Damasio deixou a secretaria. Damasio foi nomeado para o conselho no mesmo dia em que a cientista política Ilona Zabo de Carvalho. Ilona é mestre em estudos de conflitos e paz e em redução da violência. Ela é fundadora do Instituto Igarapé, que estuda políticas públicas para a redução da violência. Ela trabalhou na campanha do desarmamento. A escolha dela sofreu várias críticas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E o ministro Sérgio Moro voltou atrás e anulou a nomeação de Ilona. A primeira missão de Wilson Damasio no Conselho é vistoriar presídios em Sergipe e na Paraíba. O Ministério da Justiça e Segurança Pública explicou em nota que ele foi escolhido para o cargo por questões técnicas, já que foi diretor do Sistema Penitenciário Federal. De acordo com a nota, Damasio pediu desculpas na época da entrevista e as declarações dele não refletem a posição do Ministério. Hoje, Damasio não quis gravar entrevistas sobre o assunto. Ele mora atualmente em Salvador e, por telefone, ditou uma nota. O assunto se encerrou em 2013. Foi um grande mal-entendido. Pedi desculpa à época a quem involuntariamente ofendi com as minhas palavras. Vamos mudar de assunto? Vamos falar da previsão do tempo agora. Tiago Scheuer já está aqui com a gente. Oi, Tiago. Bom, lá no Nordeste a chuva não está parando, né? Tem aí alguma previsão e é comum chover tanto assim nessa época do ano por lá? É comum, sim. Ah, é? É comum. Boa tarde para vocês, para você em casa também. É bem comum, né? Normalmente os 3 primeiros meses do ano são sim os mais chuvosos no Nordeste. Só que agora em 2019 está chovendo mais porque tem um El Niño mais fraco atuando. O El Niño acontece quando as águas do Oceano Pacífico acabam ficando um pouco mais quentes do que o normal, como é o caso de agora. E aí a gente também tem outro fenômeno, que é a água da superfície do Atlântico Sul, também um pouco mais quente. Tudo isso aqui junto acaba mudando um pouco, né? Os ventos e também provocando um estacionamento de nuvens carregadas, a gente pode dizer assim, e também tem a zona de convergência intertropical, que se forma corredor de umidade, deixando tudo mais encoberto na região. Natal com bastante chuva hoje, 30 milímetros, assim como São Luís e também Fortaleza com ainda mais, 40 milímetros lá em Fortaleza. Em Granja, a 330 quilômetros de Fortaleza, o nível do rio Coreaú já subiu mais de 3 metros. Para evitar alagamentos, a prefeitura da cidade autorizou hoje cedo que 4 comportas da barragem do rio fossem fechadas. Se o nível dele subir mais 1 metro, parte de Granja pode ser inundada. Essa chuva está mais concentrada, então, no norte do Ceará, né? Lá para o centro do estado, acaba não afetando muito, tanto é que os principais reservatórios, aí os 3 do estado, estão com o volume, como você vê aqui, ó, abaixo de 10%. Castanhão só com 3,92%. Em Cuiabá está chovendo muito desde ontem. Nas últimas 3 horas foram 70 milímetros, mais da metade do normal para o mês todo. Ruas e avenidas alagaram e em algumas escolas públicas as aulas continuaram hoje mesmo com goteiras e poças de água no chão.
Em Cuiabá ainda está chovendo forte, vai continuar assim por aí. Você vê todo o centro-oeste aqui com pancadas, em alguns lugares no verde mais claro, pancadas mais isoladas, assim como no norte do Brasil e também lá no sul, em Brasília, hoje 30 graus, Vitória 31, Curitiba 28, tudo pancada isolada. Ou seja, pelo que a gente está vendo, são poucas as áreas com tempo firme agora à tarde. Pouquíssimas hoje, pouca roupa no varal hoje, só 3 capitais aí do Brasil não vão ter chuva hoje, tá? E a gente separou também outras 2 cidades, olha só, Santa Rosa no Rio Grande do Sul, tempo firme extremo em Minas também, assim como Boa Vista, Rio e São Paulo. E o tempo vira nos próximos dias? Vai virar sim, vou mostrar para você rapidamente aqui para a gente encerrar. Já tem risco de temporais amanhã no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, uma frente fria sobe. Olha só, Porto Alegre amanhã 40 milímetros de chuva, Floripa na sexta 40 e São Paulo no sábado 25, aí o tempo vira no sudeste também. Ok, obrigada, Até amanhã. Valeu, até. A seguir, preso mais um acusado de feminicídio no Rio. A americana Chicago vai ter a primeira prefeita negra e gay da história da cidade. E a primeira-ministra britânica se reúne com a oposição em busca de acordo para o plano de saída da União Europeia. A gente volta já. A polícia do Rio prendeu um homem que confessou ter matado a namorada em mais um caso de feminicídio. Os dois se conheceram quando ele estava preso e o relacionamento continuou fora da cadeia. A história começou pela internet. Cristiane Silva Marins, de 38 anos, sabia que Alexandre França dos Santos estava preso. Segundo a polícia, ele cumpria pena por ter assassinado um homem. Alexandre dizia para a namorada que estava na cadeia por ter matado o estuprador da irmã dele. Cristiane, então, ofereceu ajuda. Ela ajudou, entendeu? Tirou ele lá de dentro, pagou advogado, entendeu? Quis dar uma vida melhor para ele. E olha o fim onde ela foi parar. Os dois viveram juntos por pouco mais de um ano. Até que ontem, Cristiane faltou o segundo dia no novo emprego numa loja em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. À tarde, os vizinhos a encontraram morta no chão de casa com sinais de estrangulamento. E disseram que nesse mesmo dia, Alexandre saiu de casa sem levantar suspeita. Tomou banho, se arrumou, botou a mochila nas costas e foi, tipo que fosse trabalhar. Alexandre fugiu aqui para o centro do Rio. Ele estava drogado e, por isso, foi parado pelos policiais, que não sabiam do crime. Antes que fizessem qualquer pergunta, Alexandre confessou ter matado a namorada e foi preso novamente. Está preso, não adianta. A gente não vive de lembranças, entendeu? Além de Cristiane, este ano, pelo menos outras 8 mulheres foram assassinadas vítimas de feminicídio no Rio. Os casos de violência contra a mulher não param de aparecer. Em janeiro e fevereiro foram abertos 15 processos por hora. E nesse período, 5.000 mulheres conseguiram na justiça medidas protetivas de urgência. Esses números eu acho que refletem muito o que a sociedade brasileira está vivendo no momento. Então, é muito importante que a sociedade entenda que o problema da violência contra a mulher não é mais um problema privado, particular, individual. Atinge toda a sociedade e toda a coletividade. De acordo com a polícia, Alexandre França dos Santos foi condenado a 17 anos de prisão em 2005. No ano passado, conseguiu um alvará de soltura e agora foi preso em flagrante por feminicídio. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, mais um caso de feminicídio. Maria Rosimeire de Santana, de 38 anos, foi morta pelo ex-companheiro Severo Manuel Dias, de 39. O casal estava separado desde o ano passado. A família dela diz que Severo não aceitava o fim do relacionamento. Ontem à noite, ele arrombou a casa de Maria Rosimeire, deu vários tiros nela em frente aos 2 filhos do casal, de 7 e de 12 anos, e depois fugiu. Pela primeira vez, uma mulher negra e gay foi eleita prefeita na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Chicago é a 3ª maior cidade do país. Antes mesmo do resultado, eleitores de Chicago já comemoravam. É histórico e empolgante ter a nossa primeira prefeita afro-americana. É maravilhoso. Lori Lightfoot, 56 anos, ganhou a eleição com 74% dos votos. Ela é advogada e ex-promotora federal. Disputou com outra candidata negra.
Tony Preckwinkle, 72 anos, presidente do Partido Democrata em Chicago. A disputa entre duas candidatas afro-americanas foi uma raridade aqui nos Estados Unidos. Nas 200 maiores cidades do país, apenas 6% das prefeituras são ocupadas por mulheres negras. No caso da Lori Lightfoot, ela também conquistou uma outra posição inédita. É a primeira prefeita de Chicago assumidamente gay. Foi a escolha por uma representante das minorias. 1/3 da população de Chicago é de afrodescendentes. A cidade é o berço político de Barack Obama, o primeiro presidente americano negro. Esta cientista política diz que, para os eleitores, ter uma prefeita negra é a esperança de alguém que vá salvá-los. Lori também prometeu trabalhar pelos imigrantes. Eles estão apavorados pelo clima de ódio, disse ela, já se posicionando claramente contra a política anti-imigração de Donald Trump. Depois de sofrer sucessivas derrotas para aprovar o plano de saída da União Europeia, a primeira-ministra britânica está correndo contra o tempo. Ela fez uma reunião com a oposição para tentar tirar uma proposta da cartola. A Cecília Malan, nossa correspondente, está em Downing Street, o endereço oficial e também o escritório de Theresa May. Cecília, boa tarde para você. E dessa reunião saiu alguma coisa? Boa tarde, Dona. Sandra, boa tarde a todos. A reunião que durou 2 horas acabou agora há pouco, mas o conteúdo não foi revelado. O que a gente sabe é que a primeira-ministra não desiste. Ela tentou de novo e ainda outra vez, mas depois de 3 derrotas históricas no parlamento e muita teimosia, Theresa May finalmente chegou à conclusão de que sozinha não consegue passar o acordo de saída da União Europeia. Por isso, ela estendeu um ramo de oliveira ao líder da oposição, Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista. Hoje eles sentaram à mesa para tentar desenhar uma proposta que consiga maioria no parlamento. Esse gesto conciliatório não pegou nada bem com a ala mais conservadora do governo e 2 secretários deixaram o cargo. Ontem, depois de 7 horas de reunião com o alto escalão do governo, Theresa May disse que vai pedir aos europeus para adiar o prazo do divórcio de novo. Mas o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, acaba de dizer que não vai aceitar um adiamento curto, como ela quer, sem que um acordo de saída seja aprovado. Ou seja, praticamente voltamos ao início. Tony, Sandra. Estaca zero. Cecília, obrigado. A seguir, aparelho em risco de extinção. Em apenas um ano, quase 2 milhões de linhas de telefone fixo são cancelados. A gente volta já. Dani, você ainda tem telefone fixo em casa? Pior que não, Sandra. Você tem? Tenho ainda. Olha, mas anos atrás era comum, né? Era quase obrigatório. Eu lembro dessa época. Agora, cada vez menos a gente ouve um telefone tocar dentro de casa, mesmo que seja o celular. A Joelma lembra bem da época em que era um luxo ter um telefone fixo em casa. Ou a gente pedia pro vizinho que tinha lá um cadeadinho lá no telefone, né? Ou a gente ia no orelhão para poder fazer uma ligação e tentar falar. Anos depois, ela conseguiu comprar a própria linha, mas há 4 anos cancelou o serviço quando o celular se tornou mais prático e barato. Máquina de escrever, câmera fotográfica analógica, vitrola. Todos esses itens já foram tecnologia de ponta e agora viraram peça de museu. O telefone fixo está indo pelo mesmo caminho. Só no ano passado, o Brasil perdeu mais de 1.800.000 linhas. A grande responsável é a popularização do celular e dos aplicativos de mensagem. Em 2018, o número de linhas de celulares até diminuiu. Mais de 7 milhões foram canceladas. Os especialistas explicam que muita gente que contratava 2 ou mais operadoras agora trabalha com uma só. Além disso, nos últimos 5 anos, o consumo de internet nos celulares multiplicou por 6. No smartphone, a comunicação ela hoje é muito fácil, né? Porque não é só mais telefonar. Com os serviços de mensagem, você acaba tendo uma interação muito mais forte, né?
Para o especialista, o caminho é que apenas as empresas mantenham linhas fixas. Hoje, elas representam 30% do total. Nesse consultório, telefone fixo e celular convivem lado a lado. Um jeito de atender todo mundo, os mais tradicionais e os conectados. Principalmente os clientes mais jovens, adolescentes, eles buscam realmente um contato via celular. Então, a gente tem que estar linkando as duas coisas para a gente poder atender a todos os clientes. Hoje, receber uma ligação é quase uma declaração de amor. É raríssimo. Raríssimo. Joelma, é praticamente uma declaração de amor mesmo, viu? O Jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Boa tarde e até amanhã. Tchau.